todo al aire. Gracias. Obrigado pela pergunta. Há duas competições completamente diferentes. Uma coisa é o campeonato, outra é a Conmebol, é a Libertadores. Uma derrota, um empate, 10 vitórias, 30 golos marcados. Final da Libertadores, chegamos com mérito, com consistência, com talento e muito esforço também. É o que estamos aqui hoje a decidir, e amanhã, sem dúvida nenhuma, a maior competição da América do Sul é a Libertadores, e é para isso que nós aqui estamos. Eu particularmente é a terceira vez, e o que te posso dizer é que estamos focados, preparados para jogar do primeiro ao último segundo para vencer. Obrigado eu. Aqui, por favor. Hola, buenas tardes. Mariano Almada para Fox Sport de Argentina. Abel, ayer estuve en la puerta del hotel de Palmeiras y hablé con 15, 20 hinchas de Palmeiras. Y a todos les pregunté por vos. Le pregunté por el momento de Palmeiras, cómo lo están viviendo. Y todos me dijeron que pase lo que pase mañana y pase lo que pase con el torneo, vos tenés que darte a vivir en Palmeiras. Y la verdad que me llamó la atención porque, como decía recién el colega, capaz no llegan de la mejor manera y hace bastante que Palmeiras no gana un título. Pero los hinchas te aman, y los 15, 20 que le pregunté me dijeron se tiene que quedar a vivir en Palmeiras y en Palmeiras. Te quiero preguntar si vos sentís ese amor tan grande que tiene el hincha por vos. Gracias. Olha, eu o sinto desde o primeiro dia que cheguei no Palmeiras. Isto é quase como um namoro, um casamento que vais construindo ao longo do tempo, e quanto mais tempo passa, é como o vinho, melhor. Nos conhecemos mais, conhecemos os defeitos e as virtudes uns dos outros, e a verdade é que estes 5 anos de relacionamento, falamos de 15 finais, 10 títulos ganhos, mais uma final que vamos disputar amanhã da maior competição da América do Sul. Se me perguntavas a mim, quando eu vim há 5 anos atrás, se ia estar 3 vezes a disputar a Libertadores, não, eu sei quão difícil é. Sou um privilegiado, sou muito grato por ser treinador de Palmeiras. Construímos ao longo destes 5 anos uma relação muito forte, e hoje posso-te dizer que sinto esse carinho que é recíproco entre o treinador e os hinchas, ou os torcedores, ou os nossos fãs. E aconteça o que acontecer no futuro, sem dúvida nenhuma que ficará gravado para sempre na minha memória e no meu coração todos estes momentos que vivi aqui. Se ganhei ou se perdi, eu sei que 1000 emoções eu vivi. Obrigado pela pergunta. Bem, vamos aí. Abel, o Everton, muito boa tarde. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Começando pelo Everton, como é que está a recuperação dessa fissura na mão direita? Sua presença hoje aqui na entrevista coletiva significa que vai pelo menos para o banco de reservas no jogo de amanhã. E para o Abel, na terça-feira, Abel, depois da decisão de alguns jogadores, 11 especificamente, permanecerem em São Paulo e só depois viajarem a Porto Alegre, muita gente disse que a escalação do Palmeiras praticamente estava sendo entregue ao Flamengo, mas isso aconteceu em 2021 nas 2 finais de Libertadores, né? Antes do jogo contra o Santos, antes da decisão contra o Flamengo. Queria que você falasse sobre essa decisão, se os 11 preservados na terça-feira formam seu time titular de amanhã, e se sim, o quanto não ter nenhum tipo de mistério na escalação para você é relevante nesse tipo de decisão, um confronto de 90 minutos completamente equilibrado. Obrigado. Bom, boa tarde. Sobre a minha presença, o chefe aqui é quem sabe. O que eu sei é que não só eu, mas como todos os meus companheiros, estamos nos preparando muito bem, fazendo o que é preciso ser feito todos os dias para que
o nosso objetivo seja alcançado, que o nosso objetivo aqui, desde quando começou o campeonato, e o Mister falou muito bem, a gente chegou aqui por méritos, por competência, porque fizemos muito esforço e sacrifício para chegar até aqui. Então acho que mais do que tudo isso é que a gente possa encerrar da melhor forma possível, que é conquistando mais uma taça. Esse é o nosso grande objetivo. Olha, eu acho que as duas equipas já se conhecem o suficiente e eu respeito todas as vossas opiniões e vocês têm que fazer programas a comentar o que é que seja. Eu não acredito que o Flamengo, ao final de uma época desportiva onde poucas mudanças teve no seu elenco, ao contrário do Palmeiras, que teve muitas mudanças no elenco, quer no início, quer no meio, mas numa altura destas que vamos fazer coisas diferentes. Portanto, tenho a certeza que é um jogo, é uma final, mas que as equipas se conhecem melhor do que nunca, e ainda para mais o nosso rival, que me conhece ainda mais, porque eu estou há 5 anos no Palmeiras e o treinador, por exemplo, do Flamengo só está há 1. Portanto, eles conhecem muito mais a mim por estes 5 anos. Mas como te disse, é uma final, aquilo que é o grosso, nós nos conhecemos. Agora acredito que será definido por detalhes, onde é que cada peça pode jogar. Nós sabemos que o treinador de Palmeiras gosta de ter vários jogadores que jogam em várias posições. A surpresa pode ser exatamente essa, as dinâmicas dos jogadores dentro daquilo que é o nosso processo. E isso sim, vocês sabem que nós temos jogadores que fazem mais que uma posição, e amanhã vocês saberão durante o jogo o que é que nós podemos fazer em função do contexto do mesmo. Obrigado. Por favor. Abel, aqui, Carlos Eduardo da ESPN Brasil. Abel, você falou sobre os times se conhecerem. Há mais ou menos um mês vocês se enfrentaram no Maracanã. Eu queria te perguntar como que aquela partida pode te ajudar a preparar o time para amanhã. O que aquela partida pode te mostrar de pontos a melhorarem para a final amanhã? Olha, eu sinceramente, e não me levem a mal por eu estar a dizer isto, uma coisa é o Campeonato Brasileiro, outra coisa é o Gramado Brasileiro, outra coisa é a CBF, outra coisa são competições completamente diferentes, organizadas por entidades completamente diferentes. Apesar de ser um adversário que nos conhecemos, é um jogo único, é uma competição completamente diferente. Uma competição onde nós, como te disse, ficamos em primeiro na classificação geral. Se fôssemos olhar por esse lado, por esse prisma nesta competição, eu acho que não tem dúvidas, pelo mérito que nós chegamos aqui, por tudo o que foi a nossa competência ao longo desta competição, por aquilo que foram uma derrota, um empate, 10 vitórias, 30 golos marcados. Esta é dessa competição que estamos a falar. Claro, foi um jogo para o campeonato, um jogo num contexto diferente. Como te disse, as equipas conhecem-se naquilo que é a sua essência, aquilo que é o geral. Acredito que amanhã os detalhes poderão fazer a diferença e nós estamos preparados, como te disse, focados, preparados para fazer um grande jogo amanhã e jogar de primeiro até o último segundo para o ganhar. É isso que nós vamos fazer amanhã. Grato. Aqui, por favor. Abel, Everton, boa tarde. Gustavo Soler da TMC. Quando a gente estuda, né, essa partida contra o Flamengo, a gente percebe algumas situações parecidas com a de 2021. Naquela ocasião, quem sentou ao lado do Abel foi o Felipe Melo, que assim como você, o Everton, infelizmente teve uma lesão importante ao longo da temporada e não tinha a garantia que seria titular ou utilizado na final. Mas você, como um ídolo do Palmeiras, uma referência dentro desse plantel, o quanto também a sua presença no vestiário, a sua palavra no vestiário pode ajudar os seus companheiros para mais uma final de Libertadores. E para você, Abel, até com relação, né, a essas coincidências do passado, em determinado momento você até comprou um peixe, né, para se lembrar de Libertadores, esquecer derrotas do passado. O que você consegue aplicar de 2021 agora para 2025? Houve algum tipo de reunião onde você trancou novamente 11 jogadores na sala, esses jogadores se olharem e perceberam que é o melhor time à disposição para começar uma final?
Bom, acho que uma lesão talvez seja o pior momento para um atleta de futebol. Acho que ninguém nunca gosta de se lesionar, nunca gosta de ficar de fora. Mas acho que esse momento para a gente é um momento único, é um momento muito especial, onde eu gosto de falar de fazer o que for preciso, porque eu acho que quando a gente faz o que é preciso, a gente abre mão do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades para fazer aquilo que é preciso para um bem comum, que é o bem do Palmeiras. Então, a partir do momento que eu me lesionei, a minha função a partir dali era me recuperar sim, mas também poder ajudar com a minha experiência, poder ajudar no dia a dia, poder fazer o meu papel de líder, e venho fazendo isso até hoje. E é uma alegria poder exercer essa função, é uma responsabilidade muito grande. Tá diante de uma grande partida novamente, tá diante de um grande momento que a gente está vivendo agora, de uma grande oportunidade de conquistar mais uma vez a América. Então a gente sabe o quanto isso marca a nossa vida, marca a nossa história, marca a história, né, nessa equipe gigante. Então é que nem eu falei, é fazer o que for preciso, é poder ajudar de qualquer forma, como for necessário. E o mais importante para amanhã é que o Palmeiras saia vencedor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, e a gente está nos preparando muito bem para isso. Olha, a verdade é que ainda tenho o peixe, mas não é coincidências, não pode ser 3 vezes, não é coincidência, é muito trabalho, muita preparação. E não dá para ser coincidência em função daquilo que é a programação do calendário que foi feito nestes últimos meses, que teve que encavalitar os jogos, e a preparação foi diferente das outras duas, não tem como. Nas outras duas tivemos tempo para preparar, uma semana para preparar os jogos, tivemos que tomar decisões, fazer a nossa escolha, como te disse. Não dá, em função daquilo que foi o jogo que tivemos terça-feira, de metê-los na salinha, de fazer tudo aquilo que tu viste no livro. Eu acho que o livro acaba por ser algo para as pessoas que gostam e são curiosas, e foi para isso que eu fiz o livro, não só pela parte solidária que ele tem, mas para os curiosos do futebol entenderem o que é que faz um treinador no seu dia-a-dia. Portanto, cada uma delas foi num contexto diferente. A única coincidência é o trabalho, o sacrifício, o esforço que tivemos que fazer para chegar até à final. E como te disse, sou muito grato. Em 5 anos, eu, como treinador do Palmeiras, poder estar 3 vezes na final da Libertadores, chegar a uma à meia-final e a outra nas quartas de final, não podia estar mais orgulhoso e contente por aquilo que temos feito enquanto grupo, enquanto clube, e é isso que queremos fazer amanhã. É aproveitar, desfrutar, mas mais que tudo fazer aquilo que sabemos, jogar e competir, e jogar de primeiro a último segundo para ganhar. É isso que nós queremos fazer amanhã. Obrigado. Por favor. Oi, Abel, boa tarde, tudo bem? Felipe de Bardella aqui do portal Jogada 10. Hoje você se encontra empatado com outros 11 nomes que venceram 2 vezes a Libertadores como técnico. Se o Palmeiras ganhar amanhã, você entrará definitivamente no top 3, atrás apenas do Carlos Bianchi, que ganhou 4, e empatado com o Oswaldo Zubeldia com 3. Queria saber se isso é algo que passa pela sua cabeça, é um objetivo que você tinha quando você começou a carreira ou ao longo desse período no Palmeiras, ou se você não liga para esse tipo de ranking. Obrigado. Sinceramente, não ligo para isso. Já disse isso várias vezes. Eu vim de uma cidade muito pequena, muito humilde, sou filho de gente humilde. Nada me foi dado, tudo foi conquistado. E o que eu digo para os meus jogadores, e quando falo eu ouço a mim mesmo: sê tu próprio, sê o melhor que tu conseguires ser. Aproveita estas oportunidades e esta experiência, porque vai ficar marcado na nossa história e na nossa memória. Várias vezes me perguntaram, porque já ganhamos 2, o que é que eu fiquei, o que é que eu guardei. E às vezes as pessoas perguntam o que é mais importante, se é a caminhada ou o destino, a caminhada ou o destino. E para mim, Abel Ferreira, o mais importante é a companhia.
é a companhia, foi aquilo tudo que vivemos ao longo desta jornada até chegar à final, mas com quem é que eu vivi, com as pessoas que eu vivi, com os jogadores que eu vivi. É isso que eu guardo. Isso para mim, mais do que se eu sou o primeiro, sou o segundo, sou o quinto, eu quero é chegar amanhã ao final do jogo e tenho a certeza que hoje vou dormir descansado, porque tenho a minha consciência tranquila de que fiz tudo, mas tudo o que eu podia para preparar os meus jogadores para quando amanhã entrar em campo estarem leves, frescos e rápidos para tomar boas decisões, para que no final o Palmeiras possa ser vencedor. Não é o Abel, é o Palmeiras. É para isso que eu trabalho. Eu trabalho para servir. Eu estou aqui para servir os outros, para dar o melhor de mim, para ajudar os outros. Essa é a minha missão principal enquanto treinador. Obrigado, por favor. Boa tarde, Abel. Boa tarde, Everton. Meu nome é Gabriele Simoni, da Web Rádio Verdão. É impossível falar sobre o jogo de amanhã sem relacionar com a final de 2021. Dos 28 jogadores que foram relacionados para a final de 2021, só o Everton, o Gomes, o Piquerez e o Veiga ficaram. 2025 foi um ano de muitos jogos decisivos, mas também de uma reformulação muito decisiva. O quanto essa final de 2021 influencia nos jogadores que ficaram, como o Everton, e como trabalhar o mental e a ansiedade dessas novas lideranças que chegaram, principalmente das que ainda não conquistaram uma Libertadores. Obrigada. Posso começar? Olha, obrigado pela tua pergunta, porque às vezes até nos esquecemos da reformulação que fizemos. E se tu me perguntavas no início porque é tão difícil reformular e estar a disputar para conquistar, basta veres casos de outros clubes recentes. O trabalho foi feito, foi um ano duro, passamos por várias turbulências ao longo do ano, um ano intenso, final do Paulista, uma eliminatória dura contra um grande rival, uma grande reformulação no nosso elenco, como tu disseste, apenas 4 dos 28, eu só vou levar 23, mas dos 28 ainda continuam aqui. E este ano sim foi o ano da maior reformulação, foi o ano em que, por questões de gestão, porque o clube é assim e vai funcionar assim, vendemos o Estevão, vendemos o Rios e continuamos a competir pelos títulos. Uns ficaram mais difíceis, mas chegar, depois de tudo isso que tu acabaste de dizer, depois de toda essa reformulação, depois de criar uma mentalidade de campeão, porque uma coisa é quando tu tens um grupo de 15, 20 jogadores, do qual o Everton fazia presente, que já tinham uma mentalidade e uma cultura vencedora e que conheciam os princípios e os valores do Palmeiras, e estamos a falar de 12 a 13 jogadores que entraram, e eu falei várias vezes nas conferências que era preciso criar uma cultura, era preciso criar um espírito vencedor. E se tu me perguntas, isso foi o mais difícil, mas que todos juntos dentro do clube conseguimos criar, com essas experiências, com essas turbulências ao longo do ano, porque também são essas experiências e turbulências que nos fazem crescer e preparar para momentos como este. E deixa-me terminar a tua pergunta dizendo-te isto. Eu só olhar para o nosso rival é um rival com cascudo, experiente. Se olhares para a nossa equipa, é uma equipa jovem e irreverente. É uma equipa que tem presente e tem muito futuro, e por aquilo que foram as mudanças ao longo do ano que nós fizemos, é uma equipa com muito potencial ainda, e portanto para mim como treinador poder estar com este grupo, depois de tudo que fizemos, disputar a maior competição da América do Sul, é fruto de um trabalho coletivo imenso. Por isso é que amanhã o que temos que levar para dentro de campo é exatamente isso, é aquilo que nos trouxe até aqui, um espírito coletivo muito forte, uma cultura e uma resiliência muito forte, capaz de virar resultados onde ninguém acredita, e esta equipa já demonstrou que é capaz de o fazer, e é isso que nós vamos fazer amanhã, do primeiro ao último segundo, dar o melhor de nós, com foco e clareza naquilo que temos que fazer para conseguir dar mais um título, não só aos nossos torcedores, mas, se me permites, a nós próprios, por tudo aquilo que foi este ano, porque queremos
merecemos e podemos.